Se você é do signo de Touro e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar para o que está se movimentando na sua energia nos próximos 7 dias. Sem medo, sem pressa e sem ilusões. Respira fundo. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que essa mensagem encontre somente quem está pronto para recebê-la. Lembrando sempre que essa é uma leitura coletiva de tarô, então acolha somente aquilo que ressoar com a sua história e solte com amor tudo aquilo que não fizer sentido para você. A energia do início da semana é o 2 de espadas, para o meio da semana o 8 de espadas, para o final da semana o rei de ouros. Touro, o tema central dessa semana é uma decisão que precisa deixar de ser apenas mental e se transformar em movimento, para poder conduzir você a uma posição concreta de estabilidade e segurança. Vamos entender como isso acontece nos próximos 7 dias. O início da semana vem com 2 de espadas. E aqui já coloca você diante de uma escolha. Há uma situação que ainda não encontrou uma definição. Pode ser 2 caminhos, 2 possibilidades, 2 opiniões diferentes, ou até 2 maneiras completamente diferentes de conduzir a mesma situação. Existe um impasse. Você começa a semana pensando, analisando, tentando entender qual decisão tomar. E existe uma tendência de permanecer parado enquanto procura ter a certeza de qual caminho é o correto. Só que você precisa entender que não há uma decisão perfeita. E enquanto você permanece tentando eliminar completamente uma das possibilidades, a vida continua esperando a sua escolha. Então, no início da semana, observe os fatos, escute aquilo que precisa ser escutado, veja aquilo que precisa ser visto. Considere quem mais participa dessa situação e perceba o que realmente está te impedindo de tomar uma decisão. Porque aí no meio da semana, essa energia já entra em movimento. Aqui, a situação, ela pede movimento e desenvolvimento. Alguma coisa acontece e aquilo que estava só no campo da dúvida começa a existir uma resposta. Então, vamos lá. Vamos pensar. Começamos com uma indecisão, com um impasse, com uma dificuldade. E aí, quando chega aqui no 8 de espadas, já chega um pedido de mudança, de transição, de afastamento, de ir em direção a outra coisa. Então, qual que é o problema do 8 de espadas? Há uma mudança que precisa acontecer. Só que a sua indecisão está impedindo essa passagem. Você percebe que precisa mudar, você percebe que precisa se afastar de algum lugar ou situação, que precisa mudar de direção, que precisa sair de um ambiente, que precisa ir para uma outra fase. Mas há uma dificuldade de transformar essa percepção em atitude. É aquele momento que você diz, eu sei que eu preciso mudar, mas ainda não consigo. E é justamente aí que nasce uma prisão. Porque existe um movimento acontecendo ao seu redor. Há uma transição pedindo passagem. Mas você continua tentando resolver dentro da sua mente uma decisão que está pedindo uma atitude. Então, no meio da semana, alguma situação vai ficar tão evidente que você já não vai conseguir sustentá-la. Não da mesma maneira. E aí você entende que precisa tomar uma atitude.
E o conflito está em conseguir transformar esse entendimento, essa percepção em movimento. Porque se você continuar sustentando dois X-patas, a falta de escolha começa a impedir a mudança que já deveria ter começado a acontecer. Agora, se você consegue tomar essa decisão e transformá-la em atitude, para o final da semana, nós chegamos a algo concreto, a um resultado, uma estabilidade, aquilo que pode ser construído e sustentado de verdade. Pode aparecer como uma oportunidade profissional, promoção, um aumento de renda, um reconhecimento pelo seu esforço, um crescimento de negócio, alguma aquisição importante, ou uma pessoa mais experiente, influente, financeiramente estruturada, que chega e te abre novos horizontes. O Rei de Ouros mostra que existe potencial para você terminar essa semana numa posição muito mais segura do que aquela em que você começou. Só que essa segurança nasce quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Vamos agora perguntar Vamos agora perguntar o que Touro precisa reconhecer nessa semana. O que Touro precisa reconhecer nessa semana? Um ponto de atenção. Para onde que Touro precisa olhar com cuidado essa semana? A Justiça, Rainha de Copas, Seis de Paus. Touro, o que você precisa, o seu ponto de atenção essa semana é sobre escolha e consequência. E isso conversa muito com dois X-patas que abre a energia da sua semana, né? Que você precisa olhar com mais atenção. O ponto de atenção aqui tá na decisão que você vai tomar e principalmente na motivação por trás dessa decisão. Porque a justiça, ela não tá perguntando aquilo que você gostaria que acontecesse. Ela tá te perguntando qual é a escolha que você vai fazer. Ela fala das consequências, das responsabilidades, dos direitos, deveres e limites. Então, alguma decisão dessa semana, ela precisa ser analisada, porque aquilo que você escolher vai produzir um resultado proporcional. E aí entra a Rainha de Copas. E ela diz que você não precisa se tornar frio para tomar uma decisão racional. Essa rainha, ela equilibra a emoção e a razão. Ela sente, ela reconhece aquilo que deseja, mas ela também consegue separar o que ela está sentindo do que ela precisa. E talvez seja exatamente isso que você precisa observar. Será que alguma emoção minha, seja medo, amor, está interferindo na forma como Touro está avaliando essa situação? Medo, arrependimento, sentimento de angústia, de aprovação. Será que é isso que está decidindo por você? Logo depois nós temos o Seis de Paus, que ele fala de você se valorizando por aquilo que fez. Então, existe a possibilidade muito interessante que você pode estar diante de uma escolha que também toca a maneira como deseja ser reconhecido pelos outros. E esse é o cuidado. Então, não tome decisão apenas porque ela faz você parecer vencedor. Não escolha apenas aquilo que traz aprovação. Não sustente uma posição somente porque voltar atrás poderia mexer com seu orgulho. A justiça, ela pede o quê? Coerência.
A rainha de copas pede o equilíbrio entre aquilo que você sente e aquilo que você precisa. E o seis de paus vem te perguntando o que está interferindo nessa escolha. Então, Touro, o seu ponto de atenção nessa semana é muito claro. Antes de decidir, observe por que você está escolhendo aquela decisão. Você está tomando essa decisão porque realmente conduz você para um rei de ouros ou porque emocionalmente você precisa sentir que venceu. A escolha correta não precisa necessariamente alimentar o seu ego, mas ela precisa permitir que você continue caminhando em paz com aquilo que decidiu, porque qualquer decisão vai trazer uma consequência. Vamos aprofundar essa leitura perguntando qual a postura que Touro precisa para atravessar essa semana da melhor maneira possível. Qual postura? Cinco de espadas. Nove de copas. E seis de ouros. Touro, aqui na sua melhor postura, a primeira coisa que essas cartas dizem é cuidado para não transformar a decisão que você precisa tomar essa semana em uma batalha que você precisa vencer. Porque há conflitos em que vencer não significa ganhar. Então, talvez exista uma situação em que você consiga provar que está certo, sustentar a sua posição, fazer com que a outra pessoa recue. Mas a pergunta é, o que você ganha de verdade com isso? Porque lembra do que nós vimos antes? A justiça está perguntando qual é a motivação por trás da sua escolha. E o seis de paus já trouxe questões de reconhecimento. Então, o cinco de espadas reforça esse cuidado. Não faça escolhas pelo ego. Não escolha somente para provar um ponto. Não permaneça num conflito apenas porque sair dele parece uma derrota. Porque logo depois vem o nove de copas. E ele muda completamente o tom. Ele não pergunta para você assim, ai, quem venceu? Ele pergunta, isso te satisfez? Você realmente está feliz? Então a postura que você precisa ter essa semana passa por uma escolha muito mais pessoal. Você precisa conseguir diferenciar os seus medos, o seu ego, daquilo que realmente alimenta a sua alma. E aí, quando isso acontece, chegamos ao seis de ouros. Que aí acontece um equilíbrio. Você começa a observar uma troca mais justa. Uma troca justa de energia, de tempo, de atenção, de trabalho, de dinheiro, de sentimento. Porque talvez a mudança que você precisou fazer essa semana esteja exatamente aí. Você pode perceber que está sustentando alguma coisa onde oferece muito mais do que recebe. Ou ao contrário, você pode perceber que alguém está oferecendo uma ajuda para você e você está se negando a aceitar, que é aí esse rei de ouros. Então, Touro, a postura para você atravessar essa semana da melhor maneira possível é não transformar a sua decisão em uma guerra, não tentar vencer alguém, procurar entender o que realmente te traz satisfação e observar se aquilo que você está escolhendo vai ser adequado pela energia que você está fornecendo. O caminho para o rei de ouros não está em ganhar uma disputa. Está em fazer uma escolha que produza em você estabilidade. E a estabilidade não construímos sustentando conflitos que não chegam a lugar nenhum.
Ela se constrói quando você reconhece o que realmente tem valor para você, escolhe aquilo que faz sentido para sua fita e aprende a direcionar os seus recursos, sua energia, seu sentimento para relações ou situações aonde há um equilíbrio nessa troca. Vamos tirar uma mensagem do oráculo para Touro, para encerrar essa leitura? Você nasceu de águas sagradas, confie na origem que te moldou. Essa carta, Touro, fala de pertencimento, de você lembrar quem você é antes de tomar qualquer decisão. E isso conversa profundamente com toda a sua leitura, porque durante essa semana você pode se ver diante de escolhas, mudanças, conflitos internos e externos, da necessidade de sair de uma situação para caminhar em direção a algo mais estável. Mas a filha do Nilo traz uma pergunta muito importante. Essa decisão representa realmente quem você é? A mensagem aqui é para você voltar para si, para os seus valores, para as suas bases, para a sua identidade, para aquilo que você aprendeu ao longo da sua própria história. Porque quando você se afasta da sua essência, também se afasta da sua força. Então, antes de decidir, antes de mudar de direção, antes de aceitar ou recusar alguma coisa, pergunte: eu estou escolhendo isso porque representa quem eu sou hoje ou porque estou tentando corresponder ao que esperam de mim? E talvez essa resposta ajude você a atravessar justamente aquele 2 de espadas. Porque a filha do Nilo lembra que você não precisa provar nada para ninguém, que você não precisa procurar as suas respostas do lado de fora. Parte da segurança que você está buscando já existe naquilo que você construiu, viveu e aprendeu. Então fortaleça a sua base, honre a sua história, confie nos seus valores e tome uma decisão a partir daquilo que faz sentido para você. Porque quem conhece as próprias raízes consegue escolher com muito mais segurança para onde deseja crescer. A sua frase de poder para esta semana é: minha origem é minha força. Quando honro quem sou, desperto o poder que sempre existiu em mim. E lembre-se, Touro, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. E se você sentiu que essa leitura falou com você e deseja saber mais sobre algum ponto-chave que tenha saído na leitura, entre em contato pelo WhatsApp, porque leituras coletivas mostram caminhos. A leitura individual mostra o seu caminho. Beijos da Cleo!